São 4 temas. Só que esses 2 primeiros temas são extremamente complexos. Para dizer a verdade, se eu fosse tratar absolutamente cada detalhe dos 2 primeiros temas, eu levaria uns 5 dias para cada um. Exatamente. Só aqui no E-Social, eu vou explicar mais para frente, são 45 eventos. E dentro desses 45 eventos são fatos trabalhistas. Por exemplo, férias é um evento. Admissão é um evento. Então, são 45 eventos compostos de tabelas. E dentro dessas tabelas, vocês vão ter que preencher mais de 2.600 campos. Então, imagine se eu fosse abordar tudo. Com certeza, em um dia, só para o E-Social eu não conseguiria. Então, óbvio, tive que resumir. E ainda assim, resumindo, a gente tem uma apresentação com 100 slides. Na parte de reforma trabalhista, qual foi a parte que eu tirei da apresentação? A parte processual. Porque quem está aqui é o sócio da empresa, é o RH, é o DP, é o contador. Esse pessoal, vocês, no dia a dia, o que vocês lidam? Com admissão, com tipo de contrato, com salário, remuneração, encargos, férias. É com isso que vocês lidam no dia a dia. Vocês não lidam com a parte processual. Então, se um trabalhador ingressar com uma ação em face da empresa, é o advogado da empresa que tem que saber as alterações na parte processual. Então, toda a parte de processo do trabalho que foi alterada pela reforma, eu tirei da apresentação. Uma outra parte que eu tirei de alteração da reforma trabalhista, que aí é sim direito material. Direito material é o que não é processual. É a parte de insalubridade. Por que eu tirei essa parte de insalubridade? Empresa de TI tem ambiente insalubre? E qual é o meu público aqui? Empresas de TI. Então eu tirei essa parte porque geralmente numa empresa de TI você não tem ambiente insalubre, então isso não vai atingir tanto vocês. Então eu me preocupei mais aquilo que atinge vocês. Empresas, pessoas que trabalham em empresas de TI. Ok? Outra coisa. Por que eu coloquei nessa ordem? Vai ser exatamente essa ordem de apresentação. Então, a primeira coisa vai ser reforma trabalhista, depois a gente passa para o E-Social, nova convenção coletiva. Aqui eu só falo das alterações e aquelas, principalmente aquelas pertinentes à reforma. Porque a convenção nova já traz muita coisa para estar em harmonia com a lei da reforma. E por último, a terceirização. Terceirização eu botei por último, porque em maio desse ano a gente fez uma palestra lá no TI Rio sobre terceirização. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui estavam naquela palestra. Então, para essas pessoas, o que eu vou explicar aqui embaixo pode ser um pouco repetitivo. Então, por isso que eu deixei por último. E aí a minha dúvida inicial foi, eu boto o E-Social primeiro ou eu boto a lei da reforma trabalhista primeiro? E optei pela reforma, porque antes de preencher o E-Social, você precisa saber informação. Você precisa saber como é que funciona as férias, como é que funcionam os tipos de contratação, para depois você preencher no E-Social. Então, numa ordem lógica, primeiro vem a reforma, depois o E-Social. Ok? Pode passar. Pode voltar, volta. Bom, essa é a numeração da lei. Lei 3.467, tá? Para quem quiser depois. Se bem que eu vou mandar material para quem mandar e-mail. Mas eu vou sempre me referir à lei da reforma trabalhista para não ficar falando número, porque é mais fácil para ouvir quando você fala palavras do que números, tá ok? Pode passar. O que significa isso aqui? Isso aqui é para explicar a ordem de apresentação da reforma trabalhista. Porque a CLT, ela não segue uma ordem lógica. Por exemplo, qual seria uma ordem lógica? Primeiro você faz a contratação, a admissão. Depois é que vem férias, jornada. Mas não é assim que funciona a CLT. Então, se eu fosse seguir a ordem de alteração dos artigos da CLT, eu não ia seguir a ordem que vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, eu preferi traçar uma ordem que segue uma lógica do dia a dia. Qual a primeira coisa que vocês fazem? Antes mesmo da contratação, vocês têm que decidir através de qual tipo de contrato vocês vão admitir aquele trabalhador. Então, eu vou contratar ele pelo contrato de trabalho típico, ou seja, prazo indeterminado.
Não, eu vou contratar por prazo determinado. Não, eu quero usar o contrato de trabalho intermitente. Não, eu vou terceirizar. Então, eu vou contratar uma empresa para me fornecer essa mão de obra. Ou através de terceirização ou através de trabalho temporário. Não, vai ser um estagiário. Então, a primeira coisa, você tem que definir, antes mesmo de fazer a admissão, qual tipo de contrato de trabalho que é mais conveniente ali para aquela sua situação. Outra coisa que vocês têm que definir antes mesmo de fazer a admissão desse trabalhador: o salário e o cargo dele. Claro, se ele for um terceirizado ou um trabalhador contrato temporário, não é você que define, e sim a empresa que você contratou. É ela que vai definir, porque ela vai te ceder essa mão de obra. Então, são nesses casos aqui, contrato de trabalho prazo indeterminado, contrato de trabalho por prazo determinado, intermitente, autônomo, que você vai decidir a remuneração, salário, jornada, ok? Bom, fiz isso no curso do contrato de trabalho, aí vem férias, afastamento porque teve acidente de trabalho, ou auxílio doença comum, descanso semanal remunerado, cálculo das verbas dos encargos, vem todas aquelas questões que incidem no curso do contrato de trabalho. Inclusive, o E-Social, ele trabalha com essa lógica. Lá na frente, vocês vão ver que existem, os 45 eventos do E-Social são divididos em 3 categorias: cadastro inicial do empregador, eventos não periódicos e eventos periódicos. Lá na frente eu vou explicar isso. Aí depois chega na parte da rescisão. E a reforma faz muitas alterações em artigos da CLT que trabalham com a parte de rescisão. Como, por exemplo, a homologação, que a gente vai ver mais lá na frente. Mas não só isso. Demissão coletiva, por exemplo, a reforma trabalha com isso também. Então, a lógica da apresentação vai ser essa. Ok? Vamos lá. Contrato de trabalho intermitente, figura nova na CLT, né? Ali tem uma definição, mas eu odeio ler slide, então não vou ler para vocês. Eu vou ler para quem está lá atrás, que talvez não consiga enxergar. E aí depois eu explico. Inclusão, esse parágrafo 3º não existia na CLT. Esse artigo 4433 já existe, mas esse parágrafo não existia. Então ele foi incluído para regulamentar o trabalho intermitente. Além disso, foi incluído o artigo 452A, que também não existia na CLT. O que ele diz? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Então, eu paro aqui. Ou seja, não tenho habitualidade. O que define um empregado, isso está lá no artigo 3º da CLT, é não eventualidade, ou seja, é habitual a prestação de serviço, dependência em relação ao empregador, e a gente chama isso de subordinação, mediante remuneração. São essas 3 características que definem se aquele trabalhador é empregado ou não. Mas aqui no intermitente, o legislador resolveu fazer uma exceção, ou seja, não é contínuo, não precisa ser habitual. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. E aqui ele bota uma exceção para os aeronautas, que para os aeronautas não se aplica, mas aqui não tem nenhum aeronauta. Como que vai funcionar isso na prática? O que significa esse monte de texto aqui? Você contrata lá o empregado e você, no contrato de trabalho, que tem que ser por escrito, a gente vai ver no próximo slide, então, não faça um contrato de trabalho intermitente verbal. Eu sei que isso é um hábito nas empresas. Ou então pega aquele modelinho de internet de uma página, né? Faz aquele contrato de trabalho de uma página. Vamos parar com isso. Contrato de trabalho intermitente tem que ser por escrito. E nesse contrato você vai definir o valor da hora. E qual é esse valor da hora? Esse valor da hora ou é o valor da hora do salário mínimo nacional, ou se você está contratando esse trabalhador para um cargo o qual já tenha na sua empresa, eu vou contratar um analista de sistemas, mas eu já tenho um outro analista de sistemas na minha empresa, o contrato de trabalho normal, que ganha R$2.000.
esse trabalhador intermitente, o valor da hora dele tem que ser o mesmo valor da hora desse analista de sistemas que eu já tenho na minha empresa. Se eu não tiver nenhuma função a qual eu estou contratando esse novo trabalhador pelo contrato de trabalho intermitente, aí o mínimo é o salário mínimo nacional. Contratei ele. Trabalho escrito, contrato de trabalho escrito, prevendo o valor da hora. Próxima coisa a definir. Como é que eu vou acionar esse trabalhador? Como eu vou utilizar ele? O máximo que você pode utilizar ele é a jornada da categoria, 40 horas. Mas você pode, por exemplo, nessa semana, acionar ele para trabalhar em 2 dias. Nas próximas 3 semanas, você não aciona ele, não preciso dele. Isso eu acredito que as empresas de TI seja interessante para quem trabalha muito com projeto. E às vezes você tem uma demanda no projeto durante esse mês e no outro mês você não precisa mais. Então isso seria interessante para essas empresas de TI que trabalham com projeto. Entendeu? E esse trabalhador, sim. O valor da hora, eu calculo pegando o salário básico de 220 a 160. 200, nem 220, nem 160. Por quê, gente? 220 é o divisor mensal para a jornada de trabalho de 44 horas. Da onde que eu tirei isso da minha cabeça? Que para 40 é 200. A CLT, no artigo 64, ela prevê um cálculo. Como é que se faz esse cálculo? Como é que se chega a 220? Como é que se chega a 200? Você pega a jornada semanal total, divide pelo número de dias úteis na semana para fins de direito do trabalho, ou seja, 6 dias. Sábado é dia útil para fins de direito do trabalho. Então, pego 40, por exemplo, que é a jornada semanal máxima da categoria de TI, divido por 6. Esse valor, esse resultado, eu vou multiplicar por 30 e aí eu vou achar o divisor de 200. Se eu pegar 44, dividir por 6 e multiplicar por 30, vou achar 220. É assim que a gente acha divisor mensal. Pode passar. Bom, aqui eu já expliquei, né? Ah, tá. Mantém aqui. Um detalhe sobre esse valor da hora. A lei da reforma trabalhista, ela diz que tem que ser o mesmo valor da hora de um outro empregado que você tenha na empresa na mesma função, mas no mesmo estabelecimento. Eu posso ter um analista na minha matriz que ganha 2.000, na minha outra filial o analista ganha 2.500. Se eu estou contratando no estabelecimento matriz, o valor da hora é equiparado ao outro analista que está na minha matriz, no estabelecimento matriz, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Pode passar. Bom, aqui a questão de como funciona, que o empregador vai convocar o trabalhador e vai dizer, sim. A questão do estabelecimento, se eu tiver um funcionário que trabalha em São Paulo, mas ele for contratado pelo Rio, ele é considerado um estabelecimento do Rio, né? Oi, mas ele não tem, você não tem filial em São Paulo? Não tem. Estabelecimento do Rio. O cliente de São Paulo, mas o contrato do funcionário de São Paulo é pelo Rio. Sim, vai ser pelo Rio. Isso, exatamente. Então, como funciona? A empresa convocará o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz. Foi assim que o legislador botou, bem genérico. Meio de comunicação eficaz. Mas, Luísa, pode ser então WhatsApp? Pode. Se o trabalhador leu a mensagem, é um meio de comunicação eficaz. Pode ser por e-mail? Pode. Então, o legislador deixou em aberto como você vai entrar em contato com aquele empregado para convocá-lo para prestar serviço para você, seja por 2 horas na terça-feira, seja a sexta-feira inteira, todo o final de semana, enfim. A convocação você vai dizer qual o período de prestação de serviço. Informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Vejam, não é úteis, é corridos. Então você pode ter um final de semana no meio dessa convocação, não tem problema nenhum. Vai contar 3 dias corridos. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se o silêncio na recusa. A
recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que diz cumprir, isso aqui é muito polêmico, sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação igual ao período. O que isso aqui quer dizer? Veja, ali está dizendo a parte. Então, se é parte, quem pode pagar essa multa é tanto o empregador quanto a empresa. Então, vou dar os dois exemplos. Convoquei meu empregado. Ele disse que aceitava a oferta. E ele não compareceu. Então, na minha convocação, eu tenho que dizer quais são os dias ou horas, porque pode ser hora, não precisa ser um dia inteiro de jornada. Vamos supor que eu convoquei, ele vai trabalhar um dia inteiro, 8 horas. E ele aceitou, mas não foi. Ele vai ter que pagar à empresa 50% do que ele receberia se tivesse ido e trabalhado esse um dia para o qual ele foi convocado. O contrário é a mesma coisa. Ele aceita a oferta, chega lá na empresa, aí o empregador, não vou precisar mais não. O empregador vai ter que pagar 50% do que esse trabalhador receberia se fosse efetivamente trabalhar. Por que isso aqui foi polêmico? Muitas entidades laborais, Ministério Público do Trabalho, Associação de Juízes reclamaram em relação a isso. E aqui até cabe um comentário. Depois que a lei da reforma foi sancionada, muitas empresas ligaram lá pra gente, pro TI, vocês não vão fazer um seminário sobre a reforma trabalhista? Vocês não vão fazer um seminário? Por que a gente demorou tanto? Porque há várias declarações oficiais do Temer, inclusive ele fez um acordo com o Senado para que fosse aprovada a reforma, que ele editaria uma medida provisória em que ele mexeria em alguns pontos da lei da reforma trabalhista. E dentre esses pontos estava qual? Esse aqui do trabalho intermitente. Então, há uma promessa de sair uma medida provisória. A gente estava aguardando essa medida provisória para dar um seminário para vocês já atualizado, com as informações dessa medida provisória. Mas como o presidente está agora mais focado em se livrar da segunda denúncia, a gente viu que até o dia 11 de novembro, que é quando a lei da reforma trabalhista entra em vigor, que até lá essa tal medida provisória não sairia. Tá? Mas então, fiquem com isso na cabeça. Pode a qualquer momento ser editada uma medida provisória e provavelmente isso aqui vai ser um dos pontos a ser mexido. Mas por enquanto, esta é a regra. Tem essa multa. Veja ali no final o que ele diz. Permitida a compensação igual ao prazo. Então o empregador pode dizer para o empregado que recusou a oferta, ele pode dizer o seguinte, olha, não precisa pagar a multa não. Eu vou te convocar na próxima semana e aí você compensa o que você trabalharia hoje que você não trabalhou. Que você aceitou a oferta, mas não veio. Então o trabalhador pode compensar aquele dia para o qual ele não foi. Foi convocado, aceitou a oferta, mas não foi. Então, ao invés dele pagar a multa, ele pode compensar. Aqui embaixo... Volta lá. Aqui embaixo, que eu imagino que quem está lá atrás não está enxergando. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição da empresa, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Então, no contrato de trabalho intermitente, eu posso ter 5 contratos, 5 empregadores diferentes. Como que vai ser feito esse pagamento? Pode passar. Vamos lá. O que diz a lei da reforma? Aqui eu coloco a parte escrita, mas eu trouxe um cálculo de modelo. Principalmente que eu vi que nos inscritos tinha muito pessoal de DP, contábil, esse pessoal adora ver um caso prático. Então a gente, depois dessa parte textual, tem um modelo. Vamos lá. Ao final de cada período, preste atenção nisso. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O que quer dizer período e pagamento imediato? Convoquei ele para na próxima semana trabalhar 3 dias. Ao final do 3º dia,
eu vou ter que pagar esses 3 dias com todos esses adicionais aqui, com todos esses encargos. Ou seja, eu não vou aguardar terminar um mês para pagar as horas que ele trabalhou naquele mês. Ah, no mês de novembro, ele trabalhou 1 dia na primeira semana, 5 horas na segunda semana, 3 horas na terceira semana e nenhuma hora na quarta semana do mês. Vou fechar minha folha e vou pagar o que ele trabalhou. Não! O pagamento é imediato. Então, chegou o final, você vai fazer um recibo, ou pode ser um contra-cheque, com todas essas verbas discriminadas, e isso que eu estou falando está na lei, essa previsão de ter um recibo com tudo isso aqui discriminado. E você vai calcular isso aqui. Vejam, olha uma coisa esquisita. Se a cada período, seja de 1 hora que ele trabalhou, você convocou ele para trabalhar 1 hora, ou você convocou ele para trabalhar a semana inteira, se a cada período eu já pago as férias proporcionais, e quando chegar o mês das férias dele, que ele for gozar as férias dele? Porque aqui embaixo a lei diz, a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 2 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Quando ele for gozar esses 30 dias, ele vai receber férias? Não. Ele já recebeu antecipadamente. Na rescisão, se você for rescindir o contrato de trabalho dele, você vai pagar 13º salário proporcional, férias proporcionais? Não, porque você já pagou adiantado. Veja, é bem diferente do contrato de trabalho que vocês estão acostumados. É uma outra lógica. Pode passar. Aqui eu estou dando um exemplo, e aqui eu já calculo o valor da hora para o meu próximo slide com o cálculo todas aquelas verbas que a gente viu. Então aqui, a empresa XPTO Limitada possui seu estabelecimento matriz um analista de sistemas com salário de 2.000. A mesma empresa resolve contratar mais um empregado para o cargo de analista de sistemas, porém sob a forma de contrato de trabalho intermitente. Qual será o valor da hora deste novo empregado? Só eu pegar o salário de 2.000, divido pelo divisor mensal, 200. Então, o valor da hora dele, R$10. Passa para frente. Vamos lá. Vou explicar aqui. Vamos supor, isso aqui é uma semana de dezembro, primeira semana de dezembro, que eu convoquei esse empregado para trabalhar no dia 4 e 5 de dezembro, que cai numa segunda-feira e numa terça-feira. Lá que eu botei em vermelho é o domingo, dia 10. Botei em vermelho porque a lei diz que eu tenho que pagar o repouso semanal remunerado. Então, nós vamos ficar com isso na cabeça. Diferença em relação ao contrato de trabalho normal. No contrato de trabalho típico, né, seja prazo determinado ou indeterminado, o empregado faz jus ao repouso semanal remunerado se ele cumpre toda a jornada na semana. Então, a jornada dele na semana é de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. Se ele chegou e faltou na quarta-feira, ele tem direito ao repouso semanal remunerado? Não, porque ele não cumpriu a jornada integralmente. Mas aqui, você convocou ele para só 2 dias, ele não trabalhou a semana toda. Mesmo assim, ele vai ter direito ao repouso semanal remunerado. Convoque você ele para trabalhar 2 dias, 1 dia, 5 horas. A lei diz que ele vai ter. Então, no cálculo, não importa quanto ele trabalhou na semana, o repouso semanal remunerado vai entrar, ao contrário de um contrato de trabalho típico. Então, a gente coloca aqui, peguei o salário de 2.000, dividido por 31, por que eu dividi por 31? Mês de dezembro, 31 dias. Multipliquei por 2, por que 2? Porque você convocou ele para trabalhar 2 dias. Então, vou calcular o salário relativo a 2 dias. Deu aquele valor lá, R$129,03. Vou calcular o repouso semanal remunerado. Mesma coisa, vou calcular o repouso semanal remunerado, né? 1 dia. Vou calcular o valor de 1 dia. Pego o salário de 2.000, divido por 31, multiplico por 1. Deu R$64,51. Por que eu fiz questão ali de multiplicar por 1, sabendo que, enfim, multiplicar por 1 é uma coisa que nada. Se tivesse um feriado aqui nessa semana, vamos supor que aqui fosse novembro e tivesse um feriado, vocês iam pagar 2 dias
de repouso semanal remunerado. Porque o Tribunal Superior do Trabalho já entendeu que os feriados, eles são repouso semanal remunerado. Você paga pelo dia do feriado. Você paga para o seu mensalista normal. Então, se tivesse um feriado aqui, vamos supor que o dia 7 fosse um feriado, nessa conta aqui, em vez de 1, a gente teria 2. 13º salário proporcional. Como é que eu vou calcular o 13º salário proporcional? Qual é o mínimo de 13º salário proporcional? 1 avo. Aí vocês vão me dizer, não, mas Luísa, para eu ter 1 avo, o cara tem que trabalhar 15 dias ou mais. Isso num contrato de trabalho típico. Estamos falando de contrato de trabalho intermitente. O legislador mandou você pagar independentemente do período de prestação de serviço. Seja um dia, 5 horas, 3 dias, não importa. Então, como é que eu vou calcular? Pego o valor que você calculou do salário e somo com repouso semanal remunerado. Divido por 12, porque eu vou tirar o avo. Entendeu? Vai dar ali R$16,13. Vai ser o valor do 13º salário proporcional. Férias, mesma coisa. Pego aquela mesma soma ali do salário do repouso semanal remunerado, somo, divido por 12, que eu vou achar o avo. Tá ali o mesmo valor, R$16,13. 1/3 constitucional. Pego 16,13 e divido por 3. Achei ali 1/3 constitucional de R$5,37. Pego aqui, vou somar esses valores. Deu ali R$231,17, valor bruto. Agora eu vou descontar o INSS do empregado. Com o salário de 2, considerando 2.000, a gente entra na alíquota de 9%. Alguns de vocês poderiam me questionar o seguinte, porque eu tirei os 9% do valor total, o valor total bruto, ou seja, dos R$231,17. Vocês poderiam me questionar, olha, mas a lei da previdenciária, a lei 8.212, aliás, são 2 leis previdenciárias, 8.212 e 8.213, mas no caso aqui se aplica 8.212. Lá no artigo 28, parágrafo 9º, em uma lá das várias alíneas daquele parágrafo, diz que nas férias proporcionais, indenizadas, né, você não incide em INSS. E que eu não estou pagando proporcional, então não incide em INSS. Veja bem, a lei previdenciária, isso aqui é o meu entendimento, claro, depois os tribunais podem vir a interpretar de uma maneira diferente. Mas a lei previdenciária diz que quando você está remunerando por uma prestação de serviço, incide a contribuição previdenciária. Quando é uma indenização, seja férias ou outros tipos de indenização, não incide o INSS. Aqui você não está indenizando, você está remunerando por ele ter prestado 2 dias de trabalho, ter trabalhado em 2 dias. Então, no meu entendimento, incide em INSS no valor bruto sim, incluindo as férias proporcionais. Ok? Vamos passar. Passamos agora para o próximo tipo de contrato de trabalho. Foi um artigozinho só, ao contrário do intermitente, que tem são 2 dispositivos e um deles tem várias regras. Esse aqui, perdão, esqueci de falar uma coisa no contrato de trabalho intermitente. E os encargos que vocês vão ter que pagar? O FGTS, a contribuição previdenciária patronal, vou pagar quanto? Vou pagar também ao final de cada período? Não, aí você espera terminar o mês. Você vai pagar com uma folha de pagamento. Então, os encargos de vocês, aí sim você espera terminar o mês. Bom, então vamos para o trabalhador autônomo. Esse artigo 442B não existia na CLT, foi incluído. O que ele diz? A contratação do autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, é aqui que é a grande diferença, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta CLT. O que diz o artigo 3º da CLT? Eu já até falei lá atrás, mas vamos repetir aqui, eu até transcrevi ele. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, habitualmente.
a empregador sob a dependência deste, ou seja, independência do empregador, ou seja, subordinação, mediante salário. Mas espera aí, ele está dizendo que o trabalhador autônomo, mesmo que ele trabalhe com exclusividade e contínua, ou seja, com dependência e com habitualidade, ainda assim ele não vai ser considerado empregado. Mesmo que esse trabalhador autônomo tenha todas as 3 características que definem um empregado. E aí cria vínculo. O que estava acontecendo? Isso foi uma demanda de todos os setores empresariais. Muitas vezes o trabalhador autônomo entrava na Justiça do Trabalho em face da empresa pedindo vínculo empregatício, porque ele só prestava serviço para aquela empresa de forma contínua, com exclusividade, ou seja, forma contínua, habitualidade, exclusividade, subordinação, ou seja, ele cumpria todos os requisitos para ser considerado empregado. Houve uma demanda das empresas por causa das várias ações trabalhistas e o legislador pegou e disse: não importa se esse trabalhador autônomo presta serviço só para você e de maneira habitual, não vai ser considerado empregado. Virou uma alternativa para vocês contratar, porque um trabalhador autônomo, vocês têm menos encargos, a rescisão é mais barata, não é tão custosa, então pode ser uma opção para vocês. Pode passar. Vamos lá. Lembra naquele curso, naquela primeira slide que eu botei um cursozinho da relação de trabalho, ou seja, a fase pré-contratual, onde você define qual a forma de contratação, e aí depois define salário, jornada. Então agora a gente passa para as alterações na CLT que tratam de cargos, salários, isonomia e diferenciação. O que acontece? Muitas empresas, e aí agora, algumas empresas, eu acredito que algumas empresas aqui estão participando da pesquisa salarial que o TI Rio promove. E o que a gente vê muito quando a gente pega os dados dessas empresas que elas mandam para a gente? Aí ela bota lá, analista de sistemas júnior, pleno, sênior, líder não sei o que, 1, 2, 3. Aí a gente pergunta, mas você tem plano de cargos e salários? Ah, não tenho não. Ou então diz que tem, mas na verdade é só um documento interno. Qual era a grande reclamação das empresas para ter um plano de cargos e salários legalizado? Ah, é muito burocrático. Tem que ir lá no Ministério do Trabalho, no caso na superintendência, tem que fazer um protocolo do plano, a superintendência vai avaliar esse plano, se tiver bom, aí vai publicar um despacho no Diário Oficial, ou se não tiver bom, vai mandar eu voltar e consertar. O problema é, se você não tem um plano de cargos e salários, você não pode pagar salários diferentes em virtude desses níveis ou subníveis, em virtude de ter colocado a palavra júnior, pleno e sênior, ou 1, 2 e 3, 4, não importa, a função é a mesma. Não pode pagar salários diferentes. Outra coisa que a gente pega muito, tanto na pesquisa quanto nas dúvidas que as empresas tiram com a gente, e isso vai ser um problema no e-social, como a gente vai ver lá na frente. As empresas não usam nomenclaturas de cargo previstas na CBO. E o que as empresas falam para mim? Ah, doutora Luísa, mas CBO, para quem não sabe, CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, tá? A CBO é muito desatualizada, por isso que eu não uso as nomenclaturas que estão ali. Posso até concordar parcialmente com vocês. De fato, a CBO precisa de uma atualização na parte dos cargos de TI. Mas, enquanto essa atualização não vem, já existem cadastros hoje que vocês precisam usar a CBO, e no e-social vai ser pior. Você tem uma tabela, que a gente vai ver lá na frente, que se chama tabela S1030, que é a tabela de cargos e salários. Você envia essa tabela para o e-social antes mesmo de enviar, de admitir o empregado. De enviar a tabela de quais empregados que você tem. Antes de você dizer quais são os empregados que você tem que mandar essa tabela, e lá está previsto nomenclatura do cargo, código da CBO.
Aí eu até pedi para a Manuela que está aqui é uma das responsáveis pela pesquisa salarial do TRI. Eu falei, Manuela, me manda uns exemplos das empresas na pesquisa que usam nomenclaturas que não tem na CBO. Deixa eu pegar aqui. Aí tem aqui, analista programador. O que acontece? A gente não tem na CBO um código para analista programador, porque ou o trabalhador é analista ou ele é programador. As duas coisas não. Então você tem que definir, ele é um programador ou ele é um analista de sistemas? E outra coisa, para ser programador, a CBO diz que basta nível técnico. Para ser analista precisa de nível superior. E isso vai estar, se você tiver um plano de cargos e salários, isso vai estar lá previsto. Vai estar bem elaborado. Essa aqui é a página do livro da CBO relativo aos analistas. Aqui está a descrição da formação e experiência. Para o exercício profissional dessas ocupações, requer-se curso superior completo em nível de bacharelado ou tecnologia. Aí sobe, bota lá, sobe. Aí aqui está todos os códigos. Vamos lá. Analista de desenvolvimento de sistemas. Aí o que está aqui são as expressões sinônimas para esse código aqui. Analista de sistemas para internet, sistemas de web, consultor de TI, tecnólogo em análise, tecnólogo em processamento, analista de comunicação, analista de rede, de telecomunicação, analista de sistemas de automação, analista de suporte computacional, analista de suporte de banco de dados. Em algum momento vocês estão vendo aqui analista programador? Tem analista desenvolvedor, mas programador não tem. Por quê? Porque programador é uma outra família de códigos da CBO. Inclusive, no título, sobe aqui. Essa família, que é a família do código 2124, o título dessa família já é analistas. Quando a gente pega a página do livro da CBO relativo aos programadores, o título é técnico. E isso vai prejudicar vocês se vocês não corrigirem antes da implementação do E-Social. Mas aí, por que eu falei de tudo isso quando eu cheguei na alteração do artigo 461 da reforma trabalhista? Então, vamos voltar para onde a gente estava. Volta lá para a apresentação. O que a gente tinha antes da alteração? Está aqui o 461, antes da alteração da reforma trabalhista. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Qual era a interpretação que se tinha sobre mesma localidade? Na súmula 6 do TST, TST é o Tribunal Superior do Trabalho, é o órgão máximo da Justiça Trabalhista brasileira. Na súmula 6, o TST interpreta, que mesma localidade é mesmo município. Então, você poderia ter 10 filiais no mesmo município, você teria que pagar igual salário para as pessoas no mesmo cargo nessas 10 filiais na mesma cidade. Fossem cidades diferentes, poderia pagar salário diferente. O que a reforma fez? Aquela parte que está em preto é o que não mudou, o que está em vermelho é o que mudou. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Qual a diferença entre eu dizer mesma localidade e mesmo estabelecimento empresarial? Estabelecimento, eu posso ter matriz e filial, ou só filial, várias filiais na mesma cidade. Cada filial é um estabelecimento diferente. Então, eu posso pagar para o programador 1.800 na filial número 2, localizada, sei lá, na Barra da Tijuca. Na filial no centro do Rio, eu posso pagar 2.200, porque são estabelecimentos diferentes. Então, isso aqui elimina aquela interpretação do TST que mesmo localidade era cidade. Próxima mudança. Na verdade, a próxima mudança já era uma interpretação do TST. O legislador apenas incorporou algo que o TST já adotava. O que é raro na reforma trabalhista. A gente vai, ao longo da apresentação, a gente vai ver que em vários pontos que a reforma alterou a CLT, o legislador fez para dizer exatamente o contrário do que o TST
tinha interpretado. Ou seja, foi para dar porrada mesmo no TST. Várias questões. Mas aqui não, aqui ele absorveu o entendimento que o tribunal já adotava. O que dizia o parágrafo 1º deste artigo antes da reforma? Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Aí você pode pensar, cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a 2 anos. Mas é tempo de serviço na mesma empresa, na mesma função? O que significa isso? A CLT não dizia. Isso coube ao tribunal, que disse que tempo de diferença superior a 2 anos, mesmo serviço, significava a mesma função. O que o legislador fez? Absorveu essa interpretação do TST e alterou o parágrafo 1º do artigo 461 para colocar isso. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Ok? Pode passar. Aqui vem o principal, né? A reclamação das empresas do quão burocrático era legalizar um plano de cargos e salários. O que dizia o parágrafo 2º desse artigo que a gente está vendo aqui? Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver o pessoal organizado em quadro de carreiras. Quadro de carreiras é o plano de cargos e salários, isso é uma outra denominação. Hipótese em que as promoções deverão obedecer os critérios de antiguidade e merecimento. Vocês poderiam perguntar, mas não está dizendo aí que tem que ser homologado? Mas o Ministério do Trabalho editou uma portaria em 2006 dizendo que tinha que ser homologado e o TST, nessa súmula 6, diz que não, tem que ser homologado sim. Então, apesar de não estar ali expressamente previsto na CLT, o Ministério do Trabalho já tinha adotado, já normalizado isso e o TST também. O que o legislador fez diante de tanta reclamação das empresas? Colocou o seguinte: os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Aí vocês podem virar para mim, basta uma simples norma interna da empresa e eu não vou precisar mais passar pela burocracia toda. Porque eu imagino que vocês também não vão querer fazer um acordo coletivo, porque tem que marcar a assembleia. Qualquer acordo coletivo para ter a validade tem que marcar a assembleia. Poxa, fazer plano de cargos e salários no meio de acordo coletivo, vou ter que marcar a assembleia com o CIT-PD, celebrar acordo. Não, vou botar numa norma interna mais fácil, é o que eu já faço mesmo na prática. Olha o problema, isso foi inclusive uma crítica minha que eu fiz a esse ponto da reforma, que foi muito mal escrito. Passa aí, Luana. Aí eu pergunto, o plano de cargos e salários poderá ser feito simplesmente por norma interna da empresa? Vocês devem ter ouvido falar na mídia muito sobre uma alteração da reforma trabalhista, sobre a questão do negociado sobre o legislado. E a gente vai ver esse artigo com mais calma lá para frente. Mas eu já trouxe antecipadamente uma parte desse artigo que trata do negociado prevalecendo sobre o legislado, negociado coletivo. Negociado coletivo é convenção ou acordo coletivo. O que o artigo 611-A, incluído pela reforma trabalhista na CLT, diz? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre inciso 6, regulamento empresarial. Regulamento empresarial, regimento interno da empresa, norma interna da empresa, é tudo a mesma coisa. Então, se você quer fazer seu plano de cargos e salários, mas não quero fazer por meio de acordo coletivo, vou fazer por norma interna. O problema é que essa norma interna da empresa só vai prevalecer sobre a lei se for por meio de acordo coletivo. Então, vocês vão ter que fazer acordo coletivo para poder ter um plano de cargos e salários. Agora, sinceramente,
apesar de ter aquele desconforto da Assembleia, para fazer de votação dos trabalhadores, do acordo, que às vezes pode ser um pouco complicado, ainda assim é 1000 vezes melhor do ter que fazer um documento, ir lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, protocolar, não tem prazo, o cara pode botar na gaveta teu plano de cargos e salários e ficar ali, ó. Então você tem que ficar lá em cima do cara para analisar. E ele pode chegar e analisar, você não cumpriu uma norma tal, não concordei com isso aqui, volta lá e conserta. Ou então não, até concordou, publicou o despacho e homologou. Aí daqui a 6 meses você quer fazer uma alteração, vai ter que passar por todo esse processo de novo. Então o acordo coletivo é menos burocrático, é mais fácil. Volta lá no slide anterior. Outra questão que as empresas reclamavam, que era uma obrigatoriedade que os planos de cargos e salários tinham que ter. Parágrafo 3º do artigo 461, antes da reforma. No caso do parágrafo anterior, ou seja, o parágrafo anterior é o que fala de plano de cargos e salários. As promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. Então, você obrigatoriamente, no seu plano de cargos e salários, tinha que prever promoções alternadas por merecimento e antiguidade. Se não tivesse isso, ia bater lá no Ministério do Trabalho, o cara não ia homologar, ele ia mandar você voltar e consertar. O que a reforma fez? Coloca o seguinte: as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade. Veja, poderão, não é deverão. Se eu digo que é deverão, é uma obrigação. Se eu digo que é poderão, é uma faculdade. Então diz, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou apenas por um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Então flexibilizou os critérios para promoção dentro do plano de cargos e salários. Antes era um negócio muito mais rígido. Às vezes você, mas eu só quero usar o merecimento. O cara às vezes pode ser antigo e na função, mas não necessariamente bom. Às vezes pode ter um cara que tem menos tempo naquela função, ou seja, menos antiguidade, mas o cara é muito bom, ele merece mais. E você não podia. Por isso que as empresas reclamavam não só da burocracia para legalizar um plano de cargos e salários, mas como também das regras muito rígidas, fixas. Agora, a coisa está bem mais flexível. Então, preste atenção nisso. Bato mais uma vez na tecla. Se vocês não consertarem essas questões, vocês podem ter problemas na hora do preenchimento do E-Social. Principalmente a tabela S1030. Pode passar. Essa já foi? Tá. Essa parte aqui, na verdade, ela é um pouco mais na área processual, mas ainda assim eu trouxe. Que existem muitas ações trabalhistas, um dos motivos também que mais se tem ação trabalhista é a equiparação salarial. Ou seja, a empresa paga salários diferentes para pessoas na mesma função. E muitas vezes paga diferente porque acha que colocar a palavrinha mágica júnior, pleno, sênior, então a numeração 1, 2, 3 resolve o problema. Não é. Só que o que acontece? O cara, às vezes, o trabalhador, né, entra na justiça pedindo equiparação salarial, mas ele quer ser... Ele cita um paradigma é com quem ele quer ser equiparado. É o empregado da empresa que está na mesma função que ele, recebe mais. E às vezes esse paradigma ao qual ele cita na ação dele, já nem mais trabalha da empresa. E ele quer ter uma equiparação em relação ao cara. Então o que o legislador fez? Não, peraí, ok, você pode pedir equiparação salarial, mas esse seu paradigma tem que ser contemporâneo a você, ter trabalhado na empresa, naquela função ao mesmo tempo que você. Não um cara que já não está mais na empresa há muito tempo. Então foi essa alteração aqui, alteração não, é inclusão desse parágrafo 5º no artigo 461, que não existia antes. Além disso, também incluiu um parágrafo 6º, que também é mais na parte processual, não atinge tanto vocês no dia a dia de vocês. Que é, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, ou seja, diferenças em relação à equiparação, multa em favor do empregado,
discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Isso aqui é mais na parte processual, mas como fazia parte do artigo 461, que é material, que é o que vocês lidam no dia a dia, eu trouxe também. De passar. Aqui. Isso aqui é interessante. O 457 e 458 da CLT são dois artigos que tratam do que é uma verba de natureza salarial e o que não é uma verba de natureza salarial, que você pode conceder que não vai ter encargos. Por que isso é tão interessante? No setor de TI, existe muito problema da terceirização irregular. Inclusive, quando eu chegar lá na parte da tarde, na parte de terceirização, vou explicar para vocês que pejotização era e continua sendo irregular. Não é porque houve uma lei permitindo a terceirização das atividades fins, que agora, vou usar a pejotização até não querer mais. Não, pejotização continua irregular. Pejotização é você pegar uma pessoa física, ela abre o CNPJ ou ela já tinha um e ela presta serviço só para você. Na verdade, ela é o seu empregado. Você que contratou como prestador de serviço, como PJ, para pagar menos encargos. Porque, de fato, concordo com vocês, a CLT dizia que tudo tem encargo. Comissão, tem encargo. Pô, eu queria, se eu pudesse pagar uma comissão sem encargo, ok, eu botava o salário com os encargos, pagava um abono, uma comissão, um percentual, que não tivesse encargo. Mas não, a CLT diz que tudo tem encargo. O que eu digo encargo é, além do reflexo nas férias, no 13º, a incidência de FGTS, incidência da contribuição previdenciária, que no caso de quem não está na desoneração é 20%. Você tem 20% mais 8% de FGTS. Só aí você já tem um encargo de 28% mensal. Fora os outros. Mas só isso já dá 28%. Então não cria opções de remuneração sem encargo. Então muitas vezes as empresas contratam PJ, dão até uma remuneração alta, maior do que o cara que está na mesma função como empregado, porque não tem cargo. E isso por quê? Porque o artigo 45, o parágrafo 1º do 457 da CLT dizia o seguinte: integra um salário, ou seja, faz parte do salário, não só a importância fixa estipulada, ou seja, não só o salário que você anota na CTPS, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens, abonos pagos pelo empregador. O que a reforma trabalhista fez? Alterou esse dispositivo para dizer o seguinte: integra o salário, a importância fixa estipulada do salário que você anota lá na CTPS, isso continua. As gratificações legais, veja, aqui estava escrito gratificações ajustadas. Ajustado é o que você combina com o seu trabalhador. Legal é uma imposição de lei. Então, a partir da reforma trabalhista, se você ajusta uma gratificação, ou seja, não é uma gratificação que você é obrigado a pagar em virtude de uma lei que você diz que você tem que pagar. Se é algo que você ajustou, não vai ter encargo. Olha que maravilha. Posso pagar um salário básico, mais baixo, e pagar outras verbas que antes tinham natureza salarial, gerava encargo, e agora não tem. Então, gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Veja, tirou percentagens, tirou abono, tirou um monte de coisa que antes tinha encargo trabalhista e previdenciário. Aí aqui era o parágrafo que dizia o que não tinha natureza salarial. Veja que o que não tinha era pequenininho, olha como ele ficou maior. Ou seja, o legislador incluiu um monte de verba que ele está dizendo, ó, isso aqui não tem encargo não, pode pagar que não vai ter encargo trabalhista e previdenciário. O que dizia antes? Não se inclui nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam 50%. Porque se exceder está aqui, vai ter encargo. Não exceda 50% do salário do empregado. O que a reforma trabalhista fez? As importâncias, ainda que habituais. Por que frisou, o legislador botou ainda que habituais? Porque o TST tem um entendimento seguinte: se você paga uma bonificação para o empregado que não é habitual, eu dei uma bonificação em comemoração aos 10 anos de empresa dele. Você só faz 10 anos de empresa uma vez na vida, então não é habitual, então não incide em encargos. Porque foi uma coisa muito específica, um evento que aconteceu de uma vez só. Agora, é habitual, e quando eu digo habitual, não necessariamente mensal.
pode ser trimestral, semestral, mas tem algum tipo de habitualidade. O Tribunal Superior do Trabalho, entendi, tem encargo. Vai ser de FGTS, INSS, reflexo de férias e tudo mais. O legislador veio e disse, ainda que habituais, então as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, e não importa se essa ajuda de custo é maior ou menor do que 50% do salário do empregado. Auxílio alimentação, é vedado seu pagamento em dinheiro. Diárias para viagem, não importa se é maior do que 50%. Prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Passa aqui no próximo eu resumo isso. Então a gente tem assim, resumindo, que ali é muito texto, às vezes fica difícil visualizar. Antes da reforma, o que integrava o salário, além do próprio salário que você anota na CTPS? Comissão, percentagem, gratificações ajustadas, ou seja, aquela que você combina com o seu empregado, diárias para viagens que exceda 50% do salário, abonos, ajuda de custo que exceda 50% do salário. Tudo isso aqui, hoje, até porque a reforma trabalhista ainda não entrou em vigor, só no dia 11 de novembro, tudo isso aqui incide em cargos trabalhistas e previdenciários. A partir da reforma, o que vai integrar o salário? Ou seja, o que vai incidir em cargos? Comissões de gratificações legais. Se for uma ajustada, que você combinou com o seu empregado, não incide. Olha a diferença desse rol para aquele ali. Isso gera uma opção mais barata para vocês. Você pode botar um salário um pouco mais baixo, mas você, às vezes é uma mão de obra muito qualificada, que é um padrão de salário muito alto, mas você quer ter um custo menor. O que você pode fazer? Bota um salário mais baixo e combina algumas dessas verbas aqui. Pode ajustar uma gratificação por merecimento, por ser muito bom, enfim. Você tem alternativas de remuneração sem encargos, sem custos adicionais. Pode passar. Aqui uma outra coisa que não existia é a definição de prêmios, porque antes a CLT citava, mas não dizia. Se não dizia o que é, deixa aberta a interpretação dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. E a gente sabe que a tendência dos tribunais é muito mais pró-trabalhador, até porque o próprio direito do trabalho, um dos princípios do direito do trabalho é, na dúvida, interprete pró-operário, pró-trabalhador. Então, o que a reforma trabalhista fez? Trouxe uma definição de prêmio, assim não deixa aberto a várias interpretações. Então, diz o seguinte, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente prestado no exercício de suas atividades. Então eu posso pagar um prêmio porque ele, nesse mês, ele foi muito bom, trabalhou acima da média. Ou se você não quer dar uma forma de remuneração independente se ele foi acima da média, ajusta uma gratificação. Não tem mais encargo. Não tem a partir do dia 11, né? Sempre frisando. Hoje, ainda a CLT, do jeito que a gente conhece, ainda está valendo. Pode passar. Ainda na parte de remuneração em cargos, nesse artigo 458 da CLT, agora a gente sai daquele 457 onde a gente estava e vai para o 458. Existe um parágrafo nesse artigo muito conhecido, que é o parágrafo 2º, que prevê as chamadas cotas utilidades. O que esse parágrafo 2º desse artigo 458 da CLT prevê hoje e vai continuar prevendo mesmo após a reforma, porque ele não foi alterado? Ele prevê determinados benefícios que você conceder ao empregado não tem natureza salarial, como, por exemplo, auxílio formação, plano odontológico, plano de saúde, previdência privada, vale cultura. Então, ele prevê, tudo isso não tem natureza salarial. Só que na parte de plano de saúde, ele é muito específico. Só ali o seguro de assistência médica hospitalar, ou seja, o plano de saúde. Mas e se você quiser reembolsar o seu empregado
eu quero dar uma remuneração para ele em forma, por exemplo, de reembolso de despesas com medicamento. Prótese, óculos, porque ele usa óculos de grau, essas outras coisas. Aí não, com a norma que a gente tem hoje, em cima dessas outras coisas que tem a ver com a saúde, mas não é um plano de saúde, tem encargo. O que o legislador fez? Acrescentou mais um parágrafo nesse artigo 458 para dizer o seguinte: o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição. Então, vocês podem dar todas essas outras coisas aqui, além do plano de saúde, a partir do dia 11, e não vai ter encargos. Ok? Vamos lá. Essa parte de jornada de trabalho, naquela nossa sequência de pensamento da fase pré-contratual, ou seja, antes de eu contratar o trabalhador, decido qual o tipo de contrato, depois, remuneração, próximo passo, qual vai ser a jornada. Claro, a remuneração pode alterar durante o curso do contrato de trabalho. Se ele for promovido, por exemplo, a remuneração dele vai ser alterada. A jornada, você pode combinar uma jornada no início e mudar essa jornada no curso de contrato de trabalho. Então, essas coisas você decide na hora da contratação, mas também podem ser alteradas no curso do contrato de trabalho. Mas ainda nessa lógica, chegou a hora de eu definir a jornada. E dentro da jornada existem várias questões, principalmente banco de horas, horas itinere. Itinere é uma expressão em latim, né? Que o pessoal de direito adora usar latim, né? O que é horas itinere? Horas itinere é a hora que o empregado gasta entre a sua residência e o local de trabalho. Se esse percurso for feito por transporte da empresa, computa na jornada de trabalho. Que às vezes a empresa pode estar louca. Isso não atinge muitas empresas de TI, não. É mais outros tipos de empresa. Mas se a sua empresa está no local de difícil acesso, aqui não passa ônibus, não passa van, não passa nenhum transporte público. Então eu, empresa, vou contratar uma van, um ônibus, vou comprar, alugar um carro para buscar meus trabalhadores. Se eu faço isso, esse percurso, chamado de horas itinere em latim, computa na jornada de trabalho. Agora, se ele pega transporte público, aí não computa. O que o legislador fez? Ele tirou essas horas, se você fornecer o transporte, da jornada de trabalho. Não integra mais a jornada de trabalho. Então, o que eu dizia o parágrafo 2º do artigo 58, veja, a gente estava no 458, agora a gente está voltando para o início da CLT, 58. O que ele diz hoje? O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada, porque ele usou meio de transporte público. Salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não serviu de transporte público, o empregador fornecer a condução. Nesse caso, horas itinere, computa lá dentro da jornada. O que o legislador fez? O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, é uma mudança favorável para as empresas. Claro, para vocês não atingem, principalmente para quem está aqui na capital ou municípios que são mais bem servidos de transporte. Agora, se for uma empresa mais para o interior do estado do Rio, pode ser que tenha essa situação. E aí, essa mudança já pode ser interessante. Aqui foi um parágrafo que foi revogado. Por que esse parágrafo aqui foi revogado? Resumindo todo esse texto aqui dizia que microempresa e empresa de pequeno porte poderia fazer um acordo para regular essa parte aqui de transporte, dela conceder o transporte para o trabalho. Se a gente agora está dizendo que não faz mais parte da jornada, não tem lógica manter esse parágrafo aqui. Pode passar, Lana.
Vamos lá. Outra questão. Contrato de trabalho por regime parcial de jornada. A gente teve uma alteração nessa parte. O que a CLT hoje diz? Considera-se trabalho em regime... Gente, está muito rápido, eu estou indo muito rápido. Tá ok? Dá para entender? Ok. Então aqui o artigo 58A, que já existe na CLT, hoje ele diz o seguinte: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas. Por que é importante dizer que é um contrato de trabalho parcial? Porque existe determinadas vedações quando o contrato de trabalho é por tempo parcial. Isso que é importante saber, como por exemplo, horas suplementares, que são horas extras. Um contrato de trabalho de tempo parcial, isso é proibido. Aí o que o legislador fez? Mudou isso aqui para dizer o seguinte: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais. Então ele aumenta de 25 para 30, para considerar que é um contrato de trabalho de tempo parcial, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou seja, não pode ter hora extra. Quem tem contrato de trabalho cuja jornada semanal é 30 horas, não vai poder ter hora extra, isso a partir do dia 11 do 11. Ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas, ou seja, o que tinha antes, mas aí com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares, ou seja, hora extra. Então, a partir do dia 11, eu tenho um empregado que a jornada dele é de 30 horas semanais. Não vai poder fazer hora extra. Vedado. Se ele tem uma jornada de até 26, aí ele pode fazer até 6 horas extras. Ok? E aí ele começa a regular essa situação, porque ele alterou completamente a questão do trabalho parcial. Então, ele inclui novos parágrafos para regular isso. Parágrafos que não existiam. Parágrafo 3º, que a reforma inclui as horas suplementares, leia-se extra, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário normal. Não precisava nem dizer isso, já está na Constituição Federal. Aqui o legislador choveu no molhado. Outro parágrafo que ele incluiu: na hipótese de um contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas extras quantitativo serão consideradas horas extras, para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas 6 horas suplementares. Aqui é meio uma repetição daqui do parágrafo 3º e do caput. Pode passar. Aqui, mais 3 novos parágrafos que não existiam no artigo 58A da CLT. Tudo isso aqui foi incluído pela reforma. Veja que não existia. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita sua quitação na folha do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Aqui a gente ainda não está falando de banco de horas não, tá? Isso a gente vai ver as alterações do banco de horas lá no artigo 59. A gente ainda está tratando do contrato de trabalho por tempo parcial, por jornada parcial. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Por que isso aqui? Vocês podem até dizer, mas já não podia antes? Não podia. Outra alteração que a gente vai ver é a questão de férias. Se você pegar hoje a CLT, ela tem um artigo que é o 130, não sei se é 130 ou 130A, que ela prevê um escalonamento de férias para quem tem uma jornada de trabalho parcial. Se você trabalha até tantas horas semanais, você terá direito a tantos dias de férias, ou seja, não vai ser 30 dias, vai ser menos. Esse artigo, a gente vai ver lá na frente, foi revogado. Agora o cara vai ter direito a 30 dias, não importa se ele trabalha 20 horas semanais, 25, 30 horas semanais, ele vai ter direito a 30 dias. Então, mexe na questão das férias. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130. Ou seja, 130 é o que fala que você tem direito a 30 dias de férias. Então, não é mais regido pelo aquele artigo que foi revogado, que é o que trazia um escalonamento. Ou seja, quantidade de dias de férias de acordo com a sua jornada. Vamos passar.
chegamos ao banco de horas, né? A questão de quanto você pode fazer de hora extra por dia. Aqui a gente está saindo do contrato de trabalho de tempo parcial. Vamos considerar um contrato de trabalho normal, que no caso de vocês não é 44, 40. Quantas horas extras o empregado pode fazer por dia? 2. É claro, tem muita empresa que faz mais do que, o empregado faz mais do que 2 horas extras. O que acontece nesse caso? Bom, você tem que pagar, não importa se ele fez 2, 3, 4, você vai pagar as horas extras que ele fez. E se bater uma fiscalização, você vai sofrer uma multa porque ultrapassou o máximo permitido de 2 horas extras diárias. Se nunca bateu fiscalização do Ministério do Trabalho na sua empresa, né, você nunca vai ter essa multa. O problema é, ano que vem a gente tem e-social. E essas informações, inclusive o tipo de controle de jornada que você faz, mesmo que seja manual, vai ter que ser informada lá no e-social. Bom, continuando aqui, veja, aqui no artigo 59 da CLT, ele diz que essas 2 horas extras diárias que podem ser feitas, devem ser feitas mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Contrato coletivo é acordo ou convenção. Algum de vocês faz acordo por escrito para autorizar, para que seja acordado que hoje, quarta-feira, vamos fazer aqui um acordo por escrito, porque eu preciso que você faça 2 horas extras? Ninguém. A norma está ali para inglês ver. A realidade é essa das empresas. Mas se você fosse seguir a CLT ao pé da letra, você só poderia colocar horas extras, seu empregado só poderia fazer horas extras se você tivesse acordado por escrito. Quase todo mundo descumpria isso. O que o legislador fez? Não, mas já que todo mundo descumpre, vamos botar uma coisa mais fácil. Para que tem que ser escrito? Então, o que ele diz? A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, ou seja, mantém a regra do limite de 2 horas. O que ele muda? Por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo. Veja, ele disse individual, mas não disse por escrito. Pode ser tanto escrito quanto verbal, ou seja, o que vocês já fazem hoje. Vira para o seu fulano. Ô José, eu preciso que você fique aí até mais tarde. É um acordo verbal. E ali o legislador não disse se tem que ser por escrito. Hoje tem que ser. E ninguém cumpre isso aqui. Né? Ou pelo menos, vou fazer aqui uma ressalva, quase ninguém, né? Mas, enfim. Pois é. Mas a regra é essa. Ali não. Acordo individual. E não se não especifica, significa que pode ser tanto escrito quanto verbal. Bom, aqui ele fez, eu não vou tratar disso aqui, essa alteração nesse parágrafo, que ele apenas fez uma correção, porque a CLT previa que o mínimo da hora extra era 20%. O problema é que a CLT é de 1943. Quando veio a Constituição Federal em 1988, o artigo 7º da Constituição Federal preveu que a hora extra é 50%, e esse erro na CLT nunca foi corrigido. Mas, óbvio, se a Constituição prevê diferente, prevalece a Constituição. Então, isso aqui, na verdade, era uma lei, era uma norma morta, o legislador só corrigiu o que estava errado. Tá? Então, vamos aqui. Esse parágrafo aqui, eu botei, ele foi mantido. Mas por que eu botei aqui? Porque, afinal de contas, eu tenho que estar... O interessante para vocês é só abordar aquilo que foi mudado. O que está igual mantido não interessa falar para vocês. Mas para entender as próximas alterações relativas à maneira pela qual pode ser feito um banco de horas, eu preciso dizer a regra do parágrafo 2º, que continua após a reforma. O que diz o parágrafo 2º do artigo 59 da CLT? Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, ou seja, compensação de jornada, isso aqui é o famoso banco de horas. De maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Bom, isso é o que a gente tem hoje e vai se manter. Que você pode fazer compensação de jornada desde que esteja previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. Inclusive, na nossa convenção, tem uma cláusula regulando o banco de horas, mas ela diz lá no CAPT, pelo menos a convenção 2015, até a convenção 2015-2017,
Essa já foi uma alteração na nova convenção de acordo com a reforma. Que vocês tenham que fazer acordo para implementar o banco de horas. Então, é isso que a convenção até de 2017 previa. O que o legislador mudou aqui? Veja, ele está dizendo acordo ou convenção. Então, você não pode fazer compensação por meio de negociação individual, com a norma que hoje tem. Pô, mas eu não posso acordar aqui para o meu empregado, seja por um acordo individual, verbal ou escrito, uma compensação de jornada? Não. Com a regra que a gente tem hoje, não pode. Mas a reforma trabalhista traz exceções. Pode passar. Quais são as exceções que a reforma trabalhista traz? Está aqui nesse parágrafo 5º que a reforma inclui. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º, foi por isso que eu li o parágrafo 2º para vocês entenderem a regra, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Primeira exceção, a gente vai ler a segunda exceção aqui. Então, a partir do dia 11 de novembro, se eu quero implementar um banco de horas, que a compensação vai ocorrer dentro de 6 meses, não preciso mais fazer acordo coletivo. Posso fazer acordo individual, mas tem que ser por escrito. Não pode ser ali, chegar ali na conversa. Ô, José, vem cá. Vamos combinar aqui essa compensação? Não, escreve. Segunda exceção. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Então, se você quer fazer uma compensação dentro do próprio mês, não precisa ser nem acordo por escrito, pode ser verbal. Olha que facilitação para a vida de vocês. Que bem menos burocracia, que é o que a gente quer. Tornar as relações mais simples. Isso facilita tanto a vida das empresas, quanto até do próprio empregado. Então, se essa compensação não é acima de 6 meses, ela é até 6 meses, pode ser por acordo individual, mas por escrito, com cada empregado. Gente, pelo amor de Deus, quando diz acordo individual, não é pegar um documento e dar para todo mundo assinar. É um documento para cada um. Isso é acordo individual, tá? Se for dentro do mesmo mês a compensação, não precisa nem escrever, vai ali de boca mesmo. Claro, pode ocorrer do cara fazer hora extra no dia 30. Não tem como compensar dentro do mesmo mês, já vai ter que compensar no mês seguinte. Então aí vai ter que ser por escrito, porque vai ultrapassar a barreira do mês. Ok? A gente lá hoje, na parte da tarde, a gente já vai ver uma alteração na convenção coletiva, na cláusula de banco de horas, que já pega essa parte da reforma trabalhista, que já aborda isso aqui. Tá? Vamos passar. Vamos lá. Jornada de 12 por 36. Qual é a regra atual? Não tem entre aspas. Hoje, na CLT hoje, e nem em nenhuma outra lei espaço, que a gente tenha a triste ilusão de que o direito do trabalho está todo na CLT. Não. Existem em torno de 40 leis fora da CLT que regula vários direitos trabalhistas. Exemplo, 13º salário. 13º salário não está na CLT, pode procurar. Não está lá. Ele está regulado numa lei à parte. Isso foi até uma das minhas outras críticas à reforma. Veja, eu sou a favor da lei da reforma, acho que foi muito interessante, mas poderia ter sido um pouco melhor. Entendeu? Então a gente tem vários outros direitos regulados fora da CLT. E tem outras normas que não tinha nem regulado fora da CLT, como é o caso da jornada de 12 por 36. O que aconteceu? Há anos atrás, começaram a ter muitos casos na Justiça do Trabalho questionando se era legal ou não a jornada 12 por 36. O que o Tribunal Superior do Trabalho fez? Editou uma súmula. Súmula é um resumo de um entendimento que o tribunal dá. E o que essa súmula 444 diz? É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados,
o empregado não tem direito ao pagamento adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª hora. Ou seja, se eu quero hoje adotar jornada de 12 por 36 na minha empresa, eu tenho que se não tiver previsto em lei, hoje só está previsto em lei para setor de químicos e petroleiros. Ou tem outra lei? Não, é só essa mesmo, que é uma lei de 76. Então, fora o pessoal de químicos e petroleiros, se eu quiser adotar uma jornada de 12 por 36, ou tem que estar prevista na convenção coletiva da categoria a qual pertence a empresa. Se não tiver, eu tenho que celebrar um acordo coletivo. Está previsto na categoria da convenção coletiva de TI do Rio de Janeiro? Não. Então, se hoje qualquer um de vocês quiser implementar na empresa de vocês jornada de 12 por 36, vai ter que fazer acordo coletivo, porque uma súmula não é uma lei, veja, uma súmula o TST diz. Só que o TST diz, a gente tem que obedecer, né? Até, pelo menos enquanto o legislador não dizer o contrário. O que a reforma trabalhista fez, que foi uma das críticas que o pessoal da parte laboral fez, bateu muito na tecla, e que é um dos pontos que o presidente Michel Temer disse que ia mexer nessa eventual medida provisória que ele está prometendo aí editar para mexer na reforma. Ela pode passar. Ela inclui um artigo na CLT, o 59A, que não existia, para dizer que a jornada de 12 por 36 pode ser feita por acordo coletivo? Sim. Convenção coletiva? Sim. E também acordo individual. Então, a partir do dia 11 de novembro, se você quiser implementar jornada de 12 por 36, não vai mais precisar fazer acordo coletivo. A não ser que o Temer edite essa tal medida provisória, tirando essa parte de acordo individual, que foi isso que ele tinha prometido para o pessoal das centrais sindicais. Então, vamos ler o que diz esse artigo novo, incluído na CLT. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito. Então, não pode ser de boca, não pode ser verbal, nada de informalidade. Vamos descrever as coisas. Então, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer o horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados em intervalos para repouso e alimentação. Então, é uma facilidade. Você só vai ter trabalho de digitar esse acordo individual, mas não vai mais precisar fazer acordo coletivo, e aí tem que marcar a assembleia, levar todos os trabalhadores para o SINDPD. Todos não, né? Na verdade, o SINDPD exige um quórum de 50% mais um do total de empregados da empresa. Não vai mais precisar fazer isso, pelo menos se o Temer não editar tal medida provisória, porque ele prometeu para as centrais sindicais que nessa medida ele tiraria esse trecho aqui da reforma, acordo individual escrito. Mas enquanto não tirar, tá aí, a partir do dia 11 vocês estão liberados para fazer isso. Ok? Aqui, parágrafo único, que tem esse artigo novo. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, ou seja, a remuneração de 12 por 36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Ou seja, você não tem que pagar um valor fora daquele valor de salário que você ajustou com o seu empregado para jornadas de 12 por 36. Por que o legislador colocou isso? Há alguns tribunais, não são todos, que entendem que isso teria que ser pago à parte. O descanso semanal remunerado e os feriados. Então, o legislador já diz, não, ó, perdão, gente, já está embutido no salário. Ok? Pode passar. Isso aqui é interessante também. Lembra que eu falei que hoje a regra é as 2 horas máximas de hora extra? E que, além disso, você só pode fazer se for por acordo individual por escrito, e ninguém faz isso? Mas a própria CLT, ela traz uma exceção a esse limite de 2 horas. Só que é uma exceção tão cheia de burocracia que ninguém cumpre. Ela diz, olha, se acontecer isso aqui, está escrito no artigo 61, você pode ultrapassar o limite de 2 horas, das 8 mais 2, ou seja, das 10 horas diárias. Mas você em 10 dias tem que comunicar ao Ministério do Trabalho. Alguém faz isso?
Acho que não, né? Então, o que o legislador fez? Tirou essa burocracia. Então, vamos ler a regra atual. A regra do caput se mantém. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal. Qual é o limite legal? 8 horas mais 2 de extra. Ou convencionado. Seja fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Só que se mantém mesmo com a reforma. Aqui que vem a alteração. O excesso nos casos deste artigo, ou seja, fazer mais do que 2 horas extras, poderá ser exigido independentemente de acordo ou contrato coletivo. E deverá ser comunicado dentro de 10 dias à autoridade competente em matéria de trabalho, ou seja, Ministério do Trabalho, no caso você vai informar o órgão local, que é a superintendência. Ou antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização, sem prejuízo dessa comunicação. Ninguém faz isso, mas todo mundo adota mais do... Muitas pessoas, empresas, adotam mais de 2 horas extras diárias. Às vezes não habitualmente. Mas, tem um projeto que tem que entregar para o cliente, tem um prazo que tem que cumprir. E aí vai aquela semana louca, todo mundo trabalhando mais do que 2 horas extras. Alguém 10 dias depois comunica ao Ministério do Trabalho que fez isso? Não, não faz. O que o parágrafo 1º diz? O excesso nos casos desse artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, ele cortou essa parte preta aqui, tirou. Até aqui ele repetiu. Aqui ele tirou. Então, ocorrendo essa situação aqui, força maior, necessidade imperiosa, blá, 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 posso ultrapassar as 2 horas extras. Agora, o que é necessidade imperiosa, força maior? É um conceito genérico. Você pode, se bater o fiscal, não, eu tinha que entregar o projeto, é caso de força maior. Ou então é um caso cuja inexecução vai acarretar prejuízo. Ou seja, se eu não botasse esse trabalhador para ficar aqui até as 10 da noite, trabalhando 2, 3, 4, 5 horas extras, eu não ia conseguir terminar a execução dessa tarefa e a minha empresa ia ter um prejuízo. Pronto, já encaixou no artigo 61, já pode ultrapassar as 2 horas extras. E não vai ter mais que cumprir a comunicação ao Ministério do Trabalho em 10 dias. Muitas empresas faziam isso, não comunicavam e não acontecia nada? Não acontecia nada. Por quê? O Ministério do Trabalho, ele não tem um corpo de fiscais suficiente para fiscalizar tudo. Então você pode dar a sorte de nunca na existência da sua empresa aparecer um fiscal do Ministério do Trabalho. Então ele nunca vai verificar que você deixou de cumprir isso aqui e aplicar uma multa à sua empresa. Mas você pode dar o azar do cara bater na sua porta. Ou porque ele decidiu bater, porque o Ministério do Trabalho ele não precisa ser acionado, ele pode simplesmente, não, vamos agora fiscalizar as empresas do setor X no bairro tal da cidade tal. Ele pode fazer isso. Ou pode sofrer uma denúncia. Tanto o Ministério do Trabalho, pode ter alguém que vá lá no Ministério do Trabalho e denuncie alguma irregularidade na empresa, ou essa denúncia pode ser feita no Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho vai pedir ao Ministério do Trabalho que faça a fiscalização. E quando você sofre uma denúncia, eu atendi uma empresa semana passada que ela sofreu uma denúncia, só que o fiscal chegou na empresa e ele viu tudo. Ele não procurou só a documentação, não só averigou as questões relativas à denúncia, ele viu várias outras coisas. A empresa questionou, mas ele pode fazer isso? Pode. Ele pode sofrer uma denúncia, foi até engraçado, porque era uma denúncia sobre questão de estagiário, salvo me engano, contratação irregular de estagiário. E o cara chegou na empresa, ele pediu os recibos dos RPAs, ou seja, dos trabalhadores autônomos, pediu várias outras coisas. Então isso pode acontecer, entendeu? Ou não, ou nunca na existência da sua empresa pode aparecer um fiscal. Mas isso aqui era uma burocracia que as empresas não cumpriam, estavam correndo o risco de ter que pagar uma multa e o legislador resolveu tirar. Pode passar. Tá. Esse artigo aqui é muito conhecido por vocês. Esse artigo 62, ele trata dos trabalhadores externos e cargo de confiança. Ele diz que trabalhador externo, tá aqui, e cargo de confiança não obedece aos artigos
disposto nesse capítulo onde está inserido esse artigo 62. Esse artigo 62 está no capítulo 2 do título 2 da CLT, que engloba do artigo 57 até o 75. Ou seja, esses dois trabalhadores, tipos de trabalhadores, não precisa cumprir essas regras. Dentre as regras do artigo 57 até o 75 está, por exemplo, a regra de controle de jornada. Então, você não precisa fazer controle de jornada de trabalhador externo e de trabalhador em cargo de confiança. São duas exceções. O que o legislador fez? Acrescentou mais uma exceção: empregados em regime de teletrabalho. Ele acrescentou isso porque a gente vai ver nos próximos slides que ele incluiu um artigo, salvo engano, 5 artigos na CLT, regulando o teletrabalho, que até hoje não tinha regulamentação. Podia ser feito? Podia. Por quê? Porque atualmente o artigo 6º da CLT prevê o regime de trabalho à distância ou trabalho em casa. Mas ele não regula, só prevê. Então você pode fazer. A reforma trabalhista regula o teletrabalho. Só que se o cara está trabalhando à distância, ou seja, o teletrabalho pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente home office, em casa. O cara pode estar num cowork dentro de um shopping, por exemplo, na pracinha da rua dele. Se ele está trabalhando à distância, é muito difícil você controlar a jornada dele. Não sei que você tenha algum dispositivo, acessou o sistema da empresa online, enfim. Mas é bem mais complicado. Então o legislador disse, olha, desses seus empregados em regime de teletrabalho, você não precisa fazer controle de jornada. Então ele traz essa exceção.